E aí, pessoas incríveis, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas e este é o segundo vídeo da nossa saga de sono. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você estar assistindo, que esse é uma sequência sobre o vídeo da indução do sono. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as fases do sono e o processo de adormecer e sonhar. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua sugestão e a sua dúvida e também de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente. Então fiquem comigo e vamos pro vídeo. A pessoa que dorme bem, ela consegue desempenhar as suas funções de uma forma eficiente. Inclusive, a ausência do sono pode causar sintomas como falta de concentração, perda da força motora, dificuldade de realizar movimentos, déficits de concentração, estado de sonolência durante o dia e pode gerar ainda mais distúrbios como síndrome do pânico, ansiedade, estresse. Pode causar problemas na sua vida profissional, então o sono é extremamente importante para que possamos viver com qualidade. Inclusive, tem uma série na Netflix que chama Awake, em que eles fazem um reality show, deixa a pessoa 24 horas sem dormir, para depois começar vários testes que vão atingir diretamente esses sintomas da privação do sono. Então, primeiro, a concentração. A pessoa fica 24 horas acordada, contando moedas, nessa série em que eles fazem isso justamente para testar sua capacidade de concentração. E ao longo do programa eles vão fazendo vários testes relacionados com os sintomas da privação do sono, em que no final quem consegue pode ganhar até um prêmio de R$1 milhão. Bom, então, só para exemplificar como é importante o sono, no exemplo dessa série, vamos falar agora sobre suas fases. A fase 1 está relacionada com o estado de transição da pessoa num estado de vigília para o estado de sono. Então é uma fase recente, geralmente relacionada com a mente consciente e pode ser visto no eletroencefalograma por ondas curtas e corresponde de 2 a 5% de todo o período do sono. A fase 2 do sono ela já tem uma profundidade mais intermediária, ela corresponde de 45 a 55% do tempo de sono. É um estado de relaxamento, a pessoa consegue desempenhar suas funções orgânicas, dá certo conforto, mas ainda não é o suficiente. Avançando nas fases, você vai para a fase 3. A fase 3 é uma fase intermediária, muito importante para o sono, que é onde acontece a síntese de hormônios, por exemplo, a testosterona e hormônios do crescimento. Corresponde de 3 a 8% do tempo de sono e já é um sono considerado um sono profundo. Então esse sono já é de característica restauradora. Então avançando da fase 3, você vai para a fase 4, o estágio 4 do sono. É um estágio extremamente importante, é considerado sono profundo, abrange cerca de 10 a 15% do período de sono e é a transição para a fase REM, que é a que vamos falar agora, que é de extrema importância para o organismo. O sono REM, da tradução em inglês, para movimento rápido dos olhos, em que os olhos se mexem numa velocidade muito grande em sentido lateral. Então a pessoa olha para os lados com muita rapidez. Esse sono REM ele é considerado o estágio mais profundo, onde a pessoa tem um maior relaxamento alcançável que ela pode ter de músculos, com exceção dos olhos que vão estar em constante movimento. Mas ao mesmo tempo, ele é considerado uma fase paradoxal, porque existe um paradoxo de comparação, porque à medida que a pessoa está nessa fase REM, que supostamente é a fase mais profunda, as suas características encefálicas se assemelham ao estado de vigília da pessoa ou à fase 1, em que a pessoa está praticamente em seu estado de vigília ainda. Isso mostra pra gente porque os sonhos são tão realísticos, inclusive algumas pessoas até confundem os sonhos com memórias reais de tão vívidos que eles são. Então, o funcionamento do cérebro nessa fase REM ele é semelhante ao estado de vigília, porém a pessoa está em um sono extremamente profundo, com o corpo totalmente relaxado, em que o único movimento são os olhos acelerados. Então a pessoa vai sofrer influência do sistema nervoso autônomo visceral,
podendo ter alterações da frequência cardíaca e da frequência respiratória, tanto para mais quanto para menos, de acordo com o seu estado mental, inclusive do tipo de sono que a pessoa está tendo, inclusive. Então, por isso que se a pessoa estiver tendo um pesadelo e acordar, por exemplo, a pessoa acorda muitas vezes suada, ofegante, né, assustada, e com a respiração e a frequência cardíaca mais altas. É nessa fase REM também que a pessoa tem um fácil acesso ao seu inconsciente. Por isso que muitas vezes você tem sonhos que depois você não lembra, sonhos estranhos ou sonhos de coisas abstratas e sem nexo. Porque você tem acesso ao seu inconsciente e inclusive que acontece uma função vital muito importante, que é a transição da memória curta para a memória permanente. Essa fase REM ela acontece nas fases finais do sono, então geralmente na fase 3, na fase 4, em que tem um sono mais profundo. E o interessante dela é que ela não acontece num período muito longo. A fase REM ela tem duração de 20 minutos e geralmente ela acontece entre 90 e 90 minutos. Ou seja, você dorme 90 minutos, passa por essas fases até a fase 3 ou a fase 4, atinge a fase REM, fica 20 minutos nela e depois volta para a fase 4 ou para a fase 3. Então no vídeo 1 e nesse vídeo vimos o mecanismo natural de sono e a partir de agora vamos falar sobre os distúrbios como sonilóquio, que é falar durante a noite, sonambulismo, paralisia do sono e várias curiosidades, tanto para dormir bem, quanto sobre esses distúrbios que pode acometer várias pessoas e é muito comum. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente. Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!